Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui comigo, Rômulo Trindade. E é um prazer, muita honra estar aqui com você no YouTube, ensinando o que você precisa saber para a sua prova do Banco do Brasil, tá legal? Lembra que eu falei para você na última aula que a gente ia dar uma aprofundada nesse tema? Nós vamos aprofundar ele bastante. Na primeira aula agora, nós falamos da introdução ao Banco Central. Agora, eu quero tratar com você sobre as funções do Bacen. Tá legal? Para você ter uma noção, essa parte de função é uma parte bem grande, tá? Então a gente vai falar sobre as funções do Banco Central e inclusive acho que a gente vai dividir essa aula em 2 blocos, tá bom? Mais uma vez eu peço para você, considere ler as resoluções sobre esse tema, tá legal? Você precisa ler, pegar para fazer leitura, tá bom? Acabou o momento em concurso de área bancária que você pegava só aqueles negocinhos e ficava gravando. Não, acabou. Você tem que partir para leitura mesmo, leitura de lei, leitura de trecho, para justamente você estar preparado para qualquer maneira como aquela banca trate aquela questão. Muitas vezes, para que uma banca não tenha muitos recursos sobre as suas questões, eles vão pegar alguma resolução, alguma lei e fazer um copia e cola para fazer aquela questão. Então vale a pena você entender como ela está sendo tratada, tá bom? Beleza? Bacana? Então, ó, vamos lá? Vamos comigo? Roda a vinheta! É isso aí, galera. Vamos lá para agora as funções do Banco Central. Lembrando que a gente já tem uma série de vídeos falando introdução ao sistema financeiro, conselho. Então, se você está caindo de paraquedas agora nesse vídeo, vai assistir outros vídeos também que são muito legais para ajudar você ao longo desse caminho. Tá legal? Bacana? Olha só, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Deixa eu pegar minha canetinha aqui e a gente vai te dar algumas funções importantíssimas para você gravar. Tá legal? Essa primeira função, ela foi baseada na 4595 de 64. Essa, gente, é uma lei que você tem que ler, tá legal? Toda vez que cai alguma prova sobre esse tema, algo sobre esse tema, eles vão direto nessa lei e eles sempre contam alguma coisa para tirar daqui. Então, fazer uma leitura na 4595 de 64 é muito importante. Por isso que a gente diz, né? Ó, depende do teu professor? Depende. Mas também depende de você. Depende muitas vezes muito mais de você parar para fazer essa leitura, tá legal? Então, dá uma lida aí, por gentileza, que vai ajudar muito você ao longo desse período, tá bom? Ok? Então, olha só, lá no artigo 10º dessa lei, você vai ter algumas funções do Banco Central. A primeira, que já caiu muito em prova, não é ano que eu passei no concurso, olha, eu passei no Banpará em 8º lugar. E no Basa eu passei em 28º. Passei em 28º no Basa como técnico, como administrador. Nesse ano caía muito esse tipo de questão. E aí ele dizia assim, bom, eu fazia uma afirmação e dizia, hora que o Bacen emitia papel moeda, hora que o Bacen imprimia papel moeda, tá? Olha o que eu vou encontrar lá nesse artigo. Ele vai dizer assim, ó, é função do Banco Central emitir moeda, papel e moeda metálica. Quando a pessoa fazia uma leitura sobre essa palavra emitir, ela entendia que essa emissão seria impressão, mas não é de fato, tá? Quando eu falo que o Banco Central ele emite algo, deixa eu pegar aqui a minha caneta, ó. Eu estou dizendo que ele está dando poder de compra. Então, qual é a função ali, né, do Banco Central? É justamente pegar aquela moeda que você tem aí no bolso e dizer que ela pode comprar algo. Então é ele que dá esse poder de compra. Ele que diz que aquela nota que você tem no bolso pode comprar alguma coisa no mercado, tá bom? E assim como ele pode dar esse poder, ele pode tirar esse poder. Já vi algumas situações, não sei se você deve ter acompanhado, mas se você tem uma nota com alguma tinta rosada, ela não tem mais poder de compra. Não pode ser aceita no mercado. O Banco Central cancelou justamente essa possibilidade. Por quê? Porque uma nota que tem uma marca rosada, uma tinta rosada sobre ela, provavelmente, não quer dizer que todas, mas provavelmente ela veio de algum caixa eletrônico que foi estourado. E aí, por conta disso, na hora de explodir aquele caixa eletrônico, por sistema de segurança, o caixa lança uma tinta rosada sobre essas notas, para dizer que aquela nota ali foi roubada, tá? E aí o Banco Central cancela o poder de compra. Então ele pode dar o poder de compra ou pode tirar esse poder de compra, tá? Então, ó, o que é a emissão? Ó? É o ato de fazer o dinheiro que foi fabricado passar a ter valor.
tá bom? É justamente dar o poder de compra. É o Banco Central que tem essa competência de dizer se tem valor aquele dinheiro ou não tem. E a gente está falando de tanto de papel moeda como da moedinha que você tem no bolso, tá bom? Ok? Então preste atenção que tem um conceito bem interessante que é a figura do curso forçado. Quando o Banco Central ele dá poder de compra para aquela moeda, eu não posso dizer ali que eu não vou aceitar. Então eu não posso simplesmente chegar e falar assim: ah, eu não aceito aqui moeda, só aceito Pix. Não, porque a moeda tem curso forçado. Tá legal? Então, ó, a moeda emitida pelo Banco Central possui curso forçado, que é o poder que o dinheiro em espécie emitido pelo Banco Central tem de ser necessariamente aceito no país. Tá legal? É diferente, por exemplo, do cheque. O cheque não tem curso forçado. Então, eu não posso obrigar as pessoas a aceitar cheque. Tá legal? Ok? Então, tudo isso você tem que analisar. Dizem as más línguas, enquanto eu gravo esse vídeo, nós não temos essa informação, mas dizem que o Drex também terá curso forçado. Dizem. Eu só vou poder realmente afirmar quando o Drex for lançado de fato no mercado. Mas, e aí? Se você está assistindo esse vídeo depois, sei lá, de 5 anos, né? Me diz uma coisa. E aí, o Drex tem curso forçado ou não tem? Veio com curso forçado ou não veio? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, não tem ainda, tá legal? Ok? Bom, por que sempre derrubou o aluno essa função específica? Porque ele dizia que, na verdade, emitir era imprimir. Imprimir não é função do Banco Central. Quem faz essa impressão, essa fabricação é a Casa da Moeda. Então, a Casa da Moeda imprime o papel, mas quem vai dizer se aquele papel pode comprar alguma coisa é o Banco Central através da sua função de emitir papel moeda, beleza? Bacana? Então, fica essa dica para você. Mas, assim, já tem um tempo que essa função não cai, mas aí é bom você já ter ela em mente, tá bom? Para não cair, volta a cair, imagina você vai lá e erra. Então, pelo amor de Deus, aprende isso aí também, tá bom? Olha lá. Executar os serviços de meio circulante. Bom, você sabe que o Banco Central ele tem que estar toda hora, sempre que possível, colocando moeda no mercado. Eu estou falando de moeda nova mesmo, e também retirando aquelas moedas mais velhas, né, mais deterioradas. Então, esse serviço de colocar moeda nova no mercado e tirar essas moedas velhas são chamados de serviço de meio circulante. É justamente o ato de colocar moeda nova e tirar moeda velha. Se eu estiver conversando com alguém que já estuda, que já trabalha em agência, de repente do Bradesco, Santander, ou de qualquer outro banco, você sabe que em alguns momentos chega lá na agência para gente aqueles lotes, aqueles papéis, né, lotes que a gente chama de tijolo. Não sei se é assim, se vocês chamam assim em São Paulo. Coloca aí para mim poder saber. Ou em outros estados, né? Mas aqui no estado a gente chama de tijolo. Chega o tijolo de dinheiro. E aí, às vezes, alguns tijolos eles vêm com a marca do Banco Central e vêm ali envoltos com um símbolo do Bacen. Por que que isso acontece? Porque foi feito serviço de meio circulante pelo Banco Central. Ele mandou imprimir e colocou à disposição dentro dos bancos para repassar esse dinheiro mais novo. Tá legal? Ok? Só que, olha só que interessante, ó. O Banco Central ele vai ser responsável pelo gerenciamento desse meio circulante, tanto para colocar quanto para tirar e para saber a necessidade. Vai ter momentos que ele vai imprimir mais, porque deve estar pouco no mercado, e vai ter momentos que ele vai chegar tirando aquelas moedas mais velhas. Então, esse gerenciamento é feito todo pelo Banco Central, tá bom? Bom, qual é o objetivo disso? Ó? Garantir o fornecimento adequado de dinheiro em espécie para a população. Por incrível que pareça, mesmo com a figura do Drex, tá? Do Drex não, do Pix, na verdade, no caso, mesmo sendo muita gente utilizando o Pix e o dinheiro físico esteja caindo de desuso, ainda assim tem esse objetivo, tá bom? Então vai demorar um pouquinho para o Banco Central deixar de mandar imprimir moeda, né? Bom, qual é a importância? Ó? O dinheiro em espécie facilita as transações do dia a dia. Talvez você ache isso estranho, né? Professor, mas aqui no meu estado é mais Pix mesmo, ninguém anda mais com dinheiro, mas não. Eu também tive essa noção por morar aqui na minha cidade, aqui em Belém do Pará. Mas conversando com algumas pessoas no interior do meu estado, onde tem muitos ribeirinhos, né, muita gente que mora ali em cidades mais afastadas e ali muito mais para dentro ali da Amazônia, né, ali nessas cidades mais afastadas, você vai encontrar muita gente ainda usando cheque, por exemplo, né, como meio de utilização. Muita gente não tem acesso à internet, então não tem como usar Pix.
Ok? Então, ainda assim, existem muitas localidades, talvez no seu estado também, que as pessoas ainda utilizem moeda física, tá? Então, dificilmente a moeda física vai ser algo que vai ser deixado de lado. Principalmente, acredito eu, nos próximos 10, 15 anos ainda haverá moeda física sim. Tá legal? Ok? Continua comigo sobre esse tema. Olha só que interessante, né? Às vezes, executar o serviço de meio circulante já apareceu na prova como saneamento do meio circulante. Né? Saneamento, a limpeza, né? Limpeza desse dinheiro. Coloca dinheiro novo, tira dinheiro velho. Coloca dinheiro novo, tira dinheiro velho. Cuidado, tá? Saneamento do meio circulante está se referindo a esse serviço de colocar dinheiro novo, tirar dinheiro velho, tá bom? Olha lá. O Banco Central ele recebe as cédulas e moedas recolhidas pela rede bancária, tá legal? E realiza análise dessas condições das notas e moedas e destrói as que não possuem condições adequadas para continuar circulando. Inclusive, até te dou essa dica, tá? Se você tiver uma moeda muito deteriorada, claro, né? Ela precisa ter no mínimo 60% dela, né? Mas se tiver muito já velhinha, você pode levar no banco, pede para o banco trocar com você e o banco vai e recolhe para o Banco Central. Os bancos eles fazem esse papel, né? Então você pode sim levar uma moedinha mais velha, levar lá, trocar por uma nova e aí o banco vai e recolhe isso ao órgão competente que é o Banco Central, tá bom? Só que preste atenção numa coisa, eu garimpando o site lá do Banco Central, e eu sei que o cara que faz a tua banca, ele vai caçar o site do Banco Central, eu encontrei este texto, ó, o caminho do dinheiro. Tá legal? Muito legal, coloquei até o link aqui para você depois dar uma lida também. E ele fala assim, ó, que o Banco do Brasil ele tem um papel muito relevante também nesse serviço de saneamento do meio circulante. Ele diz assim, ó, que o Banco do Brasil atua como um dos principais ajudantes do Banco Central nesse serviço. Por quê? Ó? Após a fabricação, as notas e moedas seguem para o Banco Central e o Banco Central encaminha o dinheiro para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil vai fazendo a separação desse dinheiro e mandando para outros, inclusive outras instituições financeiras. Beleza? Então, ó, o Banco do Brasil desempenha um papel de distribuidor ou custodiante do meio circulante. Distribuir é repassar esse dinheiro para o mercado e custodiar, porque algumas vezes não vai dar tempo de chegar o dinheiro e já ir distribuindo, então fica guardado lá até que ele comece a fazer a distribuição, tá bom? Eu, se fosse você, ficaria com essa carta na manga. Qual é o papel do Banco do Brasil nesse serviço de saneamento do meio circulante? Né? O papel do Banco do Brasil é distribuir e muitas vezes custodiar esse dinheiro que o Banco Central acabou de entregar. Vale a pena, uma carta na manga nunca foi cobrada. Mas você sabe, né? O diabo atenta a cabeça e vai que cai aí uma questão sobre essa. Tá legal? Beleza? Vamos lá então. Olha lá. Outras funções lá do Banco Central. Exercer o controle do crédito sobre todas as suas formas. Cuidado com essa aqui, tá? Porque exercer o controle do crédito é do Bacen, tá bom? Só que nós vamos encontrar lá no Conselho Monetário Nacional, quando a gente, inclusive assiste essa aula lá, que tá muito boa, tá? Essa função aqui, ó, disciplinar o crédito. Opa. Disciplinar, peraí, deixa eu apagar aqui. Contra essa aqui, ó, disciplinar crédito em todas as suas modalidades. Todas as suas modalidades. E aqui, meu amigão, vira e mexe, ele dá um jeito de enganar o aluno, tá bom? Então, às vezes ele diz assim, é a função do Banco Central disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. E, na verdade, disciplinar não é a função do Banco Central. A função do Banco Central é exercer o controle do crédito. Mas as regras e normas para como é que vai ser liberado, repassado esse crédito, ela vem do Conselho Monetário Nacional. Então, cuidado, que sempre derrubou muito aluno isso. Então, às vezes, quando você está fazendo uma prova de Bacen, eles tentam misturar com o conselho, porque vira e mexe, algo muito parecido se aproxima. Mas cuidado, quem disciplina é o conselho, quem controla é o Bacen.
quem disciplina é o conselho, quem controla é o Bacen. Tá legal? Cuidado, se já derrubou muito aluno. Muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Olha lá. Efetuar o controle dos capitais estrangeiros nos termos da lei. Você vai ver que todo o valor que entra no nosso país tem ali a informação sendo repassada para o Banco Central. Qualquer pessoa que manda moeda, que manda recurso, que aporta dinheiro em uma determinada empresa do nosso país, ela vai fazer uma operação de câmbio, essa operação de câmbio vai ser repassada para o Banco Central. Tá? Você vai ter que fazer lá o ROF da operação e vai para o Banco Central para informar detalhes desse valor que está entrando aí no nosso país, fruto de moeda estrangeira. Tá bom? Olha lá. Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades. Eu acho que essa aqui dificilmente alguém erraria, né? Porque a gente sabe que quem fiscaliza os bancos, né, é o Banco Central, quem pode aplicar penalidades é o Banco Central. Tá bom? Então, dificilmente teu concorrente erraria esse tipo de questão. Pelo amor de Deus, não faça isso, não erre. Tá? Porque o teu concorrente, mesmo aquele que não estudou, que não está dando duro, ainda assim, ele vai acertar essa questão. Então, é algo que é básico, tá bom? Olha lá. Determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operem com as suas agências há mais de um ano. Você acredita que nós temos uma questão, se eu não estou enganado, acho que da FCC, em que ele colocou isso aqui, e aí, durante muito tempo, eu falei, mas acho que isso aqui ele inventou. Não, ele não inventou, não. Isso faz parte do Banco Central. Na época, eles falaram que era do Conselho. Não é do Conselho, né? É do Banco Central. É ele que vai determinar que as matrizes dos bancos façam justamente o registro desse cadastro de empresas que operam com elas há muito mais de um ano. Tá bom? Então, tem várias empresas que operam, né, com os bancos. Dificilmente uma instituição financeira ela opera sozinha, ela geralmente faz parcerias. Tem que ter o registro dessas operações aí guardadas com essas empresas, tá bom? Ó, aprovar o seu regimento interno. Bom, atualmente, com a figura da autonomia do Banco Central, quem aprova o seu regimento hoje é o próprio Banco Central. Antigamente era o Conselho Monetário Nacional. Se eu não estou enganado, até essa parte de aprovar, ela ainda está sem risco nessa 4595 de 64. Mas ali é porque falta uma atualização. Porque se você for ler a 4595 de 64, mais embaixo, você vê que quem aprova o regimento interno é o Bacen. Inclusive, a gente tirou isso de lá. Tá bom? É porque eles não cortaram a parte antiga que estava lá no conselho, então eles deveriam cortar lá e deixar aqui embaixo. E você vê essa mesma citação na 179, na Lei Complementar 179, aparece também essa informação, tá bom? Então, isso atualmente é do Banco Central, tá bom? Vamos lá, continua comigo. Essa aqui também, ó, conceder autorização às instituições financeiras para que possam, né, funcionar no país. Isso aqui, né? Se eu quero abrir um banco, eu preciso de autorização do Bacen. Se eu quiser instalar ou transferir minha sede ou dependências, inclusive no exterior, tá? Ó, muito importante esses detalhes, ó. No exterior, eu preciso de autorização do Bacen. Aí eu vou tirar a sede do Bampará, que é aqui em Belém, e vou jogar ela para Santarém. Não importa, pedir autorização para o Banco Central. Eu quero tirar a sede do Banco da Amazônia, que é em Belém, eu quero jogar ele para o estado do Maranhão. Não importa, tem que pedir autorização para o Banco Central, tá bom? Se uma instituição se transformar, fundir ou incorporar ou encampar, incorporar, encampar é comprar, né? São duas coisas. Tá legal? Tudo isso precisa de autorização do Banco Central, tá? Então, nós tivemos, não sei se você vai lembrar, mas o Bradesco se uniu com o HSBC. Né? Só que eles decidiram ficar com o nome. Não, perdão, gente. Tô falando besteira, na verdade. Bradesco não se uniu com ninguém, não. Não tem nada a ver. Falei merda. Eu acho que é o Itaú Unibanco. Que besteira minha. Itaú Unibanco. Eles se uniram, tá? Então, decidiram ficar com a palavra Itaú. Então, mas se você for verificar, elas se fundiram. Se você vai ver o CNPJ, é Itaú Unibanco. Tá? Então, eles estão os dois juntos trabalhando dentro de uma instituição só. Outro caso interessante, mais antigo ainda, foi quando o Santander compra o Real, tá? Que é incorporar. Tudo isso precisou de autorização do Banco Central para isso, tá? Claro que já teve aí várias fofocas, né? Dizendo que a Caixa já pensou em comprar o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil já pensou sei lá, conversar com a Caixa. Sempre tem que falar essas coisas, né?
Mas tudo isso precisa de autorização do Bacen para que não haja aquele monopólio, né? Imagina que os bancos particulares todos se unem e criam um banco só. Vai haver um monopólio no país e praticamente não vai haver mais mudança e evolução no nosso mercado. Ok? Olha lá. Se eu quiser praticar operações de câmbio, eu preciso de autorização do Banco Central. Se eu quiser praticar operações de crédito real, olha só, prof, o que é o crédito real? São justamente empréstimo com garantia de imóvel. Né? A gente chama lá no Banco Pará de private equity, inclusive. Você vai, toma o dinheiro emprestado e entrega como garantia um determinado imóvel. Tá legal? Então, esse tipo de crédito real, para que eu possa fazer, eu preciso de autorização do Bacen para que isso ocorra. Tá legal? Beleza? Esta parte aqui ainda não caiu em prova, tá? Isso aqui é cartinha na manga. Cartinha na manga para você. Tá legal? Beleza? Vamos lá, ó. Conceder autorização às instituições financeiras para que elas possam, ó, praticar venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual, municipal. Lembrando que esse estadual e municipal eles não são mais sendo emitidos, tá bom? É porque a lei é de 64, então em 64 se tinha, então se cita ações, debêntures, letras hipotecárias ou outros títulos de crédito imobiliários, tá bom? Então, tudo que for vender de título precisa também pedir autorização pro Bacen, tá? Ah, prof, mas essas ações e debêntures não precisa de autorização da CVM? Claro que precisa. Tá bom? Claro que precisa. Precisa saber, a CVM tem que saber. Mas o Bacen também tem que ser informado, tem que ser pedido autorização. Tá bom? Ok? Vamos lá? Continua comigo. Olha só. Conceder a autorização às instituições financeiras para que elas possam, ó, ter prorrogado os prazos concedidos para funcionamento, né? Algumas, né, têm um prazo limite, então pedir uma prorrogação tem que ser com o Bacen. Alterar os seus estatutos, cara, isso aqui até me arrepia, ó. Alterar os seus estatutos, se eu quiser alterar o meu estatuto, eu tenho que pedir autorização para o Bacen? Precisa. Olha lá. Alienar ou por qualquer outra forma transferir o meu controle acionário. Então eu sou dono de um banco, eu quero vender para outra pessoa? Não posso. Tem que pedir autorização para o Banco Central. Não é assim, entendeu? Eu não faço as coisas da minha cabeça. Ah, eu não quero mais ser sócio. Não importa. Pede autorização para o Banco Central. Tá bom? Ok? Esta aqui de baixo já caiu pra caramba em prova. Olha só. Essa aqui tem várias questões sobre isso aqui, ó. Estabelecer condições para a posse e para exercício de qualquer cargo de administração das instituições financeiras. No ano em que eu peguei essas questões aqui, ele dizia assim: o gerente, para assumir o cargo, precisa de autorização do Banco Central. O superintendente, para assumir o cargo, precisa de autorização do Banco Central. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o Bacen estabelece condições para que eu possa assumir posse se eu tiver exercendo algum cargo de administração na instituição financeira. Ele fala que privada, mas pública também vai entrar nessa história. Tá bom? Ok? Beleza? Ou seja, né? Ah, Rômulo, eu vou ser diretor do Banco do Estado do Pará. Aleluia, recebo em nome de Jesus. Tá bom? Meu nome tem que ser ali, seguir as regras, as normas e as condições do Bacen para isso. Tá bom? Ó, se eu quiser assumir alguma função em órgãos consultivos, fiscais ou semelhantes, a mesma coisa. A gente teve agora recentemente uma fofoca dizendo que o Campos Neto vai assumir uma posição de conselheiro dentro do Nubank. Esse nome dele precisa ser autorizado. Ele precisa seguir as condições e regras para isso. Agora, claro que vai, porque ele é o ex-presidente do Banco Central. Então, esquece, né? Ok? Beleza? Então, siga e lembre disso aí. Isso aí já caiu em prova pra caramba, tá? Olha lá. Acho que isso aqui a gente já fez, né? Tá só repetindo. Vamos lá. Olha lá. Outras funções, ó. Efetuar como instrumento de política cambial, né? Toda vez, eu já te falei isso, acho que nas últimas aulas, né? Quando aparece a palavra política, o que é? Estratégia. Estratégia. Tá bom? Só que aqui ele está falando assim, ó, efetuar como instrumento, ou seja, executar a política cambial. Para isso, ele vai usar operações de compra e venda de moeda estrangeira, né? E operações com instrumentos derivativos no mercado interno. Você vai ver que quando o Banco Central ele quer colocar dinheiro na economia, colocar dólar na economia, ou ele faz leilão de compra ou de venda de dólar, ou ele faz swap, que é justamente o instrumento de derivativo
que coloca dólar ou tira dólar do mercado. Tá legal? Ok? Consoante remuneração, limites, prazos e formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele editado. Você vai notar que o Banco Central ele disciplina o mercado de câmbio também. Então ele edita essas funções, tá bom? Olha lá. Regular a execução dos serviços de compensação de cheque e outros papéis. Essa de cima eu acho que caiu recentemente. Não caiu não. Mas a de baixo, executar serviços de compensação de cheque já caiu pra caramba em prova. Qual é o cuidado? Olha aqui a palavra, ó, regular. Regular é criar regras. Então, a função do Banco Central é justamente criar regras para como vai ser executado o serviço de compensação. Em nenhum momento ele está te dizendo aqui que o Banco Central faz a compensação. Não é isso. Tá legal? Ok? Então, cuidado, porque a função do Banco Central na compensação de cheque é justamente regular, criar regras para como será compensado esse cheque. Mas então quem é que vai executar? Cada banco vai executar? Não, ó, existe uma execução que é feita, ó, pelo Banco do Brasil. É o Banco do Brasil que faz a execução da compensação de cheque. Todos os bancos mandam para ele e internamente ele tem um sistema que vai fazer isso. Tá legal? Beleza? Cuidado com essa aqui que ela já caiu bastante, já tem um tempo que não aparece, mas se aparecer, você tem que estar preparado. Tá bom? Beleza? Bacana? Vamos ver se tem mais alguma função? Não tem mais nenhuma função, não. Não, ainda tem. Vou logo te dar um spoiler. Eu vou gravar agora mais um vídeo de algumas funções que ainda não foram cobradas, que são cartas na manga, que eu chamo. São aquelas coisas assim, eu estudo, se aparecer, eu banco. Entendeu? Opa, isso aqui eu tenho, eu banco. Isso aqui eu tenho, eu banco. Quanto mais cartas na manga você tiver, maior a probabilidade de que, se ele inovar, você esteja preparado. Muitas vezes o teu concorrente ele só estuda aquilo que já caiu, mas essas cartas na manga que você tem fazem você se diferenciar e começar a pensar em ficar entre os primeiros lugares. Já imaginou você nos primeiros lugares do Banco do Brasil? Que coisa boa! Recentemente agora, eu estava chegando nesse novo local onde eu estou trabalhando, no Bampará, e um colega lá, que a gente começou a se conhecer agora, veio, se levantou e me deu um abraço. Quando me deu um abraço, ele falou assim: Rômulo, eu quero te agradecer. A minha sobrinha foi mentoranda sua, passou em 10º lugar no Banco do Estado do Pará. A minha família está tão feliz. Quando a gente soube que ela ficou em 10º lugar, a gente só falou uma coisa, cara, a gente tem que dar um abraço nele lá, porque ele deu uma força muito grande para isso. E eu tenho certeza de uma coisa, né? Quando a pessoa começa a estudar, ela não imagina que ela vai ficar naquela posição. Eu não imaginava quando eu fiquei. Imagina uma pessoa que está estudando pesado. Mas de uma coisa ela sabe, que ela vai tentar, ela só quer passar. Quando sai um resultado como esse, é uma alegria para todo mundo. Nem a pessoa espera. Então eu oro a Deus para que Deus te abençoe e você também tenha essa boa notícia de ficar entre os primeiros lugares no concurso do Banco do Brasil. Porque eu sei que esse teu esforço, essa tua dedicação, ela não vai ser em vão. Deus vai te abençoar, tá bom? Só continua, só tenta, luta e você vai conseguir. E eu termino minha aula de hoje falando assim, ó: não importa o quanto você vá devagar, desde que não pare. Confúcio. Tá legal? Beleza? Então continua, não para. E não esquece, ó, vem para Rômulo Trindade, mentoria e certificações. Eu tenho certeza, nós vamos ajudar você a mudar a história da sua vida. Tchau, fui! Deus tem um propósito para sua vida. Ele quer te ver lá no topo. E tudo isso que você passa aqui, todas as dificuldades, cada dia é uma vitóriazinha que você tem que alcançar para poder chegar lá no propósito que Deus tem para sua vida. Então acredita.